Seja bem-vindo à nossa segunda aula do intensivo simplificado sobre o novo nascimento, o batismo. Hoje nós vamos falar sobre quem nós éramos antes de nascer de novo e o que ocorre no novo nascimento. Vamos lá? Olha só, quando nós nascemos novamente, pelo menos 4 pontos da nossa existência são tocados, pelo menos 4 pontos da existência humana. O primeiro deles é a nossa natureza. A nossa natureza, nós viemos de um coração enganoso. É pelo menos o que diz aqui Jeremias capítulo 17, versículo 9, né? Que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Embora Jeremias esteja falando com a palavra coração aqui, nós entendemos que, na verdade, está revelando que a natureza humana, ela já vem de uma raiz corrompida. Então, nós éramos, antes de nascermos de novo, de uma natureza corrompida. Então, esse é o primeiro aspecto. A nossa natureza estava corrompida. O segundo aspecto, não menos importante, é o nosso coração. O nosso coração era como um coração de pedra. A palavra de Deus traz isso em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Se você puder, depois leia. E até abra um parêntese aqui. Não se esqueça de acompanhar esse intensivo com a sua Bíblia do lado e acompanhando as referências que estão aparecendo aí no vídeo. Tá certo? Então, a nossa natureza era corrompida. O nosso coração era como um coração de pedra. O nosso espírito era um espírito como se estivesse morto diante de Deus. O nosso espírito, você pode ler depois Efésios capítulo 2, versículo 1. O seu espírito, o meu espírito estava morto diante de Deus. Não é o caso de dizer que você não tinha um espírito, mas é que ele estava morto para Deus. Sabe? Então, precisamos entender isso. Antes de nascermos de novo, a nossa antiga natureza tinha essas características. E a quarta delas é que nós não tínhamos a vida de Deus em nós. Nós havíamos perdido o acesso da presença de Deus por causa do pecado e nós estávamos separados de Deus. E aí, quando você decide nascer de novo, a vida de Deus volta e passa a habitar em você. Então, nós estávamos nessa condição. Uma pessoa, antes de nascer de novo, é por isso que Jesus fala, né? Quem crê e for batizado será salvo. Né? Quando você decide nascer de novo, entrega a sua vida ao Senhor, a sua condição passada era essa: coração de pedra, sabe, movido pela sua própria natureza humana, que ela te leva e nos leva para um lugar mau, um lugar da corrupção, um lugar dos interesses pessoais. O nosso espírito estava como se morto, sem forças para fazer o que é certo. E mais do que isso, a ausência da vida de Deus. Mas agora, né, vem o segundo aspecto da aula de hoje. Como ocorre o novo nascimento, né? Que é esse processo de como acontece isso na nossa caminhada cristã agora. O novo nascimento, ele é fruto de algumas coisas que eu quero mencionar, pelo menos 3 aqui com você. O novo nascimento, ele é quando você percebe que sua natureza de fato estava corrompida. Você começa a olhar para você mesmo, você sabe, Deus começa a operar dentro da gente. Você vê esse cara, eu estava longe de Deus. Você estava inclinado para a rebeldia, né? Inclinado à desobediência a Deus, a viver dos prazeres dessa vida, a ser movido pela ira, pelos males, pelos problemas que você enfrentava. Tudo aquilo acabava consumindo você. E aí os teus olhos é como se fossem abertos, né? No passado, você percebe que você estava predisposto a pecar, predisposto a fazer o que não devia. Assim éramos todos nós. Então, aí é como ocorre esse novo nascimento. Primeiro você percebe, os teus olhos são como que abertos, né? É como se cumprisse aquilo que a palavra de Deus diz, né? A luz de Deus, ela ilumina os teus caminhos e você passa a enxergar. A luz de Deus brilha e todas as impurezas são reveladas diante de você. Talvez isso foi no culto, foi numa reunião, numa célula, numa escola bíblica, ou numa conversa pessoal com alguém. Você simplesmente é como se as escamas dos teus olhos foram caindo e você vê que você precisa de Deus, né? Então, a segunda coisa que acontece, além disso, para que você passe para o novo nascimento, é que o seu coração foi quebrado diante de Deus. Você se torna uma pessoa, quebrantada.
O teu coração fica totalmente sujeito a uma direção de um Deus que te criou e que formou você e que projetou a tua existência, né? Nós confessamos os nossos delitos diante de Deus, né? Contra Ele e contra pessoas, né? Contra homens. E nós chamamos esse processo exatamente de quebrantamento. É um processo de arrependimento. Esse é o caminho para o novo nascimento. É um processo de arrependimento, né? E não de remorso. Não é só um peso de culpa de coisas feitas no passado, mas agora um desejo que Deus gera em você de viver uma vida transformada. E aí por isso que a gente confessa os nossos pecados, né? Se você vai a Ele, confessa o teu mal, o teu pecado, o Senhor, Ele tem poder e desejo de perdoar. Além disso, nós vemos aqui a terceira coisa, que é o que ocorre para o novo nascimento. É que é como se acontecesse uma injeção, né, no seu espírito. Aquele espírito que estava mortificado, ele recebe uma injeção. E agora você passa não apenas a ter vergonha e o peso do pecado que batia nas suas costas se transforma em algo diferente. Você agora tem uma revolta contra o pecado. Você não deseja mais estar naquele lugar. Você, embora às vezes até passe por aquilo, você está sujeito a estar em ambientes que te causavam morte, te causavam preocupações, te causavam vícios, mas agora você tem uma revolta contra o pecado, né? Existe sabe, não é contra pessoas, é contra as práticas que te afastavam de Deus, né? E além disso, você passa a ter um desejo por fazer o que é certo, que a gente chama isso de desejo pela santidade de Deus. Depois leia 1 João capítulo 5, versículo 11, né? E aí é o desfecho de tudo isso, né? Você se rende a Jesus, né? Porque, como a palavra de Deus mesmo diz, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? E mais do que isso, né? Além disso, melhor dizendo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não esqueça desses passos que acontecem para o novo nascimento. Esse é o caminho que nós todos passamos um dia, talvez você está passando hoje. Você percebe que a tua natureza humana, ela tentava te consumir e os teus olhos espirituais foram abertos. Você descobre que o teu coração, né, precisa desse processo de realmente confessar ao Senhor as tuas falhas, as tuas limitações, aquilo que te afastava dele. E agora o teu espírito, ele recebe uma injeção de uma revolta contra o pecado, contra as práticas que te afastavam de Deus. E mais do que isso, você é injetado agora um desejo de viver para Deus, de viver a santidade de Deus que já foi estabelecida por você. Assim a gente termina a nossa segunda aula do intensivo do batismo nas águas, o intensivo de nascer de novo. Vamos para a próxima aula, para você estar pronto para mergulhar e sair das águas já uma pessoa transformada em nome de Jesus.